Boa noite, igreja. Sou um filho amado de Deus em lutas e vitórias contra a ira, procrastinação, maus pensamentos, avareza, pornografia, idolatria, suicídio, perdão, entre outros. Meu nome é Fábio. Tenho 41 anos, filho de um vigia e uma cozinheira. Nasci em Santos, no estado de São Paulo, onde meus pais vieram embora para o Paraná quando eu ainda tinha 12 anos de idade. Nosso ambiente familiar era seguro, amoroso e alegre. Eu não tenho do que me reclamar. Na vida escolar também sempre fui um bom aluno, dedicado, e minhas experiências com os amigos foram fantásticas. Fiz belas amizades, minha vida infantil foi de muitas alegrias. No ano de 1995, quando eu tinha 11 anos de idade, já morávamos aqui em Cascavel. Meu pai e minha mãe trabalhavam na mesma empresa. Durante o dia, minha mãe trabalhava como auxiliar de produção e à noite meu pai era vigia noturno da mesma empresa. Meu pai trabalhava a noite inteira e chegava em casa diariamente por volta das 6h30, 7 horas da manhã. Era um sábado, eu me lembro como se fosse hoje. Não havia expediente na empresa naquele dia. Mas um fato estranho aconteceu. Meu pai se atrasou por 2 horas, e como a empresa que eles trabalhavam ficava próximo da nossa casa, minha mãe foi até lá para ver o que tinha acontecido, e eu fiquei em casa. Minutos depois, eu ouço gritos na rua, saio para fora e vejo minha mãe desolada, gritando, e os vizinhos acabaram acolhendo a mesma. Devido ao desespero dela, os vizinhos deram toda a atenção necessária para ela e acabaram esquecendo de mim. E como eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, eu saí, sem ninguém perceber, peguei minha bicicleta e fui até a empresa para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, aparentemente tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Mas o cachorro do pátio, um pastor alemão bravíssimo, ficava riscando profundamente com suas patas a porta de zinco da caldeira, uma fábrica de vela onde eles trabalhavam, onde meu pai passava boa parte do tempo. Curioso, eu pulei a grade e o cachorro não me avançou. Era como se ele quisesse me dizer algo. E ao olhar pela janela da empresa, eu pude avistar meu pai pendurado com uma corda no pescoço, morto. Em um quadro ele deixou escrito a seguinte mensagem: sem problemas com a família. Eu só fui entender o real significado do suicídio muitos anos depois. Minha mãe me contou que o meu pai era o 4º irmão da família dele que tinha se suicidado. Fui criado sem pai desde os 11 anos de idade. A partir de então, minha mãe iniciou uma carreira como cozinheira, sempre trabalhando em restaurantes no período tarde e noite. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Nesta mesma época, comecei a frequentar festas, boates. Ela chegava em torno de 22, 23 horas, eu saía antes dela chegar. Frequentei bailes, tive contato com álcool, cigarro, pornografia, sexo, drogas, tudo veio junto. Por muitas vezes me senti abandonado e cometi alguns erros e atitudes, sempre com muita ira, sentimento de vingança. Participei de muitas brigas de rua, agressividade, andei armado. As brigas de rua sempre me fizeram bem, me sentia feliz após uma briga e às vezes até quando apanhava. Me tornei uma pessoa muito dura, cruel, parecia que não tinha piedade nem coração. Na adolescência, por muitas vezes, tive vontade de virar bandido. Eu tive alguns amigos que morreram, inclusive, por conta do crime. Aos 14 anos, comecei como office boy numa empresa de contabilidade, profissão que exerço, sou conectada com ela até hoje. E sempre tive muito apreço pelo trabalho, determinado, focado, sempre coloquei o trabalho em primeiro lugar. Por algumas situações e desafios da vida, diversas vezes tive o desejo também de me suicidar. Sentimento de desistir de viver. Meu relacionamento com Deus, nessa época, era vago, distante, sem sentimento, sem intimidade. Apenas era cumprido como uma obrigação, por exemplo, de frequentar a catequese e às vezes ir na missa.
mas sem nenhum tipo de intimidade e qualidade. Trabalhei em algumas empresas, fiz faculdade, pós-graduação. Em 2017, comecei a trabalhar numa empresa, né? Trabalhei até 2017, 10 anos como funcionário, numa empresa que eu amava trabalhar. Eu era líder, tinha uma equipe lá em torno de 15 pessoas. Sempre coloquei o trabalho em primeiro lugar. Eu ia trabalhar às vezes aos sábados, aos domingos, mesmo sem necessidade. Pois eu sentia mais prazer em estar no escritório do que com a minha própria família. Eu tinha uma idolatria compulsiva e inexplicável pelo meu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, me sentia frio, seco, sozinho, distante, focado nas coisas materiais. Durante esse período, eu tive várias crises de ansiedade, crise de depressão, baixa autoestima, tristeza. Tinha um baixo sentimento de amor com a própria família, inclusive. Me tornei uma pessoa extremamente egoísta e agressiva em casa. No final de 2017, eu tive um convite de alguns amigos para abrir uma empresa. Na verdade, eu ia ser concorrente daquela que eu trabalhei durante 10 anos. Aceitei o desafio, pedi demissão e fui cumprir meu aviso prévio. Durante o cumprimento do aviso, algumas situações desagradáveis aconteceram e eu acabei saindo como um vilão na história, como um verdadeiro traidor. Eu fiz uma proposta para uma pessoa que era da minha equipe para ir me acompanhar e isso não pegou bem lá no trabalho. Eu não tive a oportunidade nem coragem de me explicar. Sofri rejeição, humilhação, ameaças, difamação. Foi duro para mim. Quase não consegui suportar. A empresa que eu amava trabalhar, que eu tinha uma idolatria inexplicável, simplesmente acabou. Sentimento de arrependimento, ele tomou conta de mim. Não conseguia pensar em mais nada a não ser o arrependimento. Eu praticamente esqueci os 10 anos de resultados positivos e só conseguia pensar no meu erro. Aqueles pensamentos suicidas voltaram todos de uma forma frequente e diária. Noites e noites sem dormir, ansiedade, estresse, arrependimento tomaram conta de mim. Eu tinha aberto um negócio e estava vivendo naquele que eu tinha pedido demissão. Estava perdendo a vontade de viver e a coisa só estava piorando. Comecei a viajar e foram várias viagens. E nessas foram difíceis, porque eu viajava muito sozinho. Cheguei a tirar o cinto de segurança algumas vezes para jogar o carro de uma ribanceira. Mas nessas horas, apenas a imagem dos meus filhos vinham à minha cabeça. Em final de 2017, início de 2018, começamos a frequentar a NIB, o GA, o grupo de amigos, onde me indicaram um programa chamado Celebrando Restauração. Era o antigo nome do programa do 30, que é hoje. Os cultos da NIB e o GA me ajudaram bastante. No curso Fundamentos Bíblicos, eu aprendi sobre idolatria. Em 2019, eu fiz o CR, hoje o 30, e venci áreas de idolatria e suicídio da minha vida. Foi aí que eu entendi que Deus sabia do tamanho da minha idolatria que eu tinha sobre aquele trabalho e que poderia ser até maior do que o meu próprio novo negócio. Então, Deus me tirou do meu antigo trabalho, assim que eu entendo, da forma mais difícil possível, para que eu pudesse aprender que o meu primeiro ministério era a minha família. E aquela que eu deveria cuidar e dar a minha atenção de acordo com a palavra de Deus. Foi no CR também eu aceitei que precisava de ajuda para vencer essa luta. Foi no CR, no 30, que eu consegui perceber que eu também sou um filho amado de Deus e que Ele queria o melhor para mim. Em um dos passos do CR, do programa, eu aprendi e me encorajei a pedir perdão àqueles patrões sobre a minha atitude. Demorei 2 anos para que isso acontecesse, mas eu fiz. E a partir daí foi só bênçãos na minha vida profissional simplesmente destravou. Em João, capítulo 10, versículo 10, nós temos: eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. E a partir do CR, dessas decisões, eu passei a viver em abundância. Mas em março de 2021, eu tive novas provações na área profissional do trabalho. Novos desafios profissionais aconteceram, encerrei com os meus sócios daquele negócio que eu tinha aberto e precisei começar tudo de novo, do zero. Mas dessa vez foi diferente. Nada me abalou, porque eu tinha Deus no coração. Ele estava comigo em todos os momentos. Coloquei tudo nas mãos de Deus e confiei nele. E Ele me ajudou a conquistar tudo que eu desejei e prosperar.
No livro de Salmos, capítulo 30, versículos 6 a 7, está escrito: Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado, Senhor. Com o teu favor, desse-me firmeza e estabilidade. No 30 semanas, eu servi por 4 temporadas. Dá vontade de servir todos os anos. E continuo trabalhando outras áreas da minha vida, ouvindo, aprendendo, reparando e evoluindo em intimidade com Deus. Deus tem me ajudado a ser mais paciente, a ter mais gratidão, a ser o melhor pai, um melhor esposo, a ter mais equilíbrio e inteligência emocional. Hoje eu não tenho mais compromisso com o erro. Se eu erro, avalio, reflito, oro, faço as reparações necessárias, aprendo e continuo vigiando, evoluindo espiritualmente e prosperando. Deus utilizou esse programa do 30 Semanas para salvar a minha vida. Obrigado por me ouvirem.